Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais um pós-jogo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre essa estreia do Flamengo na Libertadores diante do Milionários da Colômbia, 1-1, né? Jogo na altitude. A altitude é sempre complicada, a altitude é sempre um fator, né, que nós temos que levar em consideração em qualquer análise que nós iremos fazer ou façamos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, tudo o que aconteceu nesse 1-1 entre Milionários e Flamengo. Mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho, compartilha o nosso conteúdo, compartilha o nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento. Beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto entre Flamengo e Milionários. Estreia do Flamengo na altitude. A altitude, como eu acabei de falar, é um fator que não podemos deixar, né, de fazer, de estar na nossa análise. Estará aqui nessa minha análise, né, esse fator da altitude, e eu já inicio, né, um Flamengo com muitos espaços para jogar, e aí, no meu entendimento, até por conta dessa altitude, um Flamengo com, vamos dizer assim, um freio de mão puxado, meio que de forma obrigatória, né? Os espaços que se apareceram, principalmente no primeiro tempo, tanto para o Igor Jesus, para o Pulgar, né, jogadores ali na construção, foi muito grande, né? O Flamengo acabou não, de certa forma, aproveitando como deveria. Eu tenho isso comigo e vou dividir com vocês, galera. Para mim, se estivéssemos no nível do mar, o Flamengo realmente tivesse em condições de igualdade, até pela fragilidade que eu vi dessa equipe colombiana, o Flamengo ganharia com muita facilidade. Com muita facilidade, porque o que eu vi no início, no primeiro tempo como um todo, até mesmo no segundo tempo, era uma equipe colombiana que até tentava fazer a pressão, mas não conseguia, ou quando tentava, fazia de forma totalmente desorganizada, né? E aí os nossos volantes, tanto o Pulgar como o Igor Jesus, tiveram muitos espaços. Mas vamos nos até falar um pouco sobre esse primeiro tempo, né? Um jogo que começa, né, com o Flamengo tentando manter a posse, a equipe colombiana tentando acelerar o jogo, muito por conta da altitude, tentando algumas finalizações, e algo que eu já tinha até falado nas nossas resenhas aqui, trabalhando muito pelos lados, né, galera? Uma equipe que não tem tanta construção por dentro, até teve alguns lances na primeira etapa e no segundo que nós iremos falar aqui, mas gosta muito de trabalhar pelos lados e os cruzamentos, né? E começou esse jogo dessa maneira, até tiveram uma oportunidade, o Flamengo teve uma com Vinha, e o número 10, né, o Catanho, né, que deu muito trabalho para o Vinha pelo lado direito, acabou também perdendo uma bola cruzada do lado esquerdo, e ele entra por trás da defesa, livre, né, acaba não conseguindo acertar o chute, né, e, consequentemente, não fazer o gol, né? Dentro disso, o jogo foi se desenrolando, e o Flamengo tentando ter essa posse, né? Volto a falar, Igor Jesus e Pulgar com muito espaço para construir, uma equipe colombiana muito descoordenada, muito descompactada, muito distante, né? Principalmente os atacantes, trabalhando ali num 4-2-3-1 ofensivamente, num 4-4-2 de forma defensiva, mas a pressão feita pela essa equipe colombiana era muito desorganizada, né? Até tem essa questão da atitude, né, do ímpeto de tentar pressionar, mas muito descompactado, e o Flamengo com muitos espaços. E, curiosamente, o Flamengo não conseguiu aproveitar tanto assim como vem aproveitando, né, durante essa temporada. Um Flamengo consistente, um Flamengo forte, um Flamengo que o adversário dá espaço, o Flamengo vai lá e acaba achando gols, acaba criando muitas situações, enfim. E o jogo foi correndo muito, né? Fazer um adendo, o Vinha sofreu muito com o Catanho pelo lado esquerdo, criando muitas situações, e uma equipe do Milionários balançando bastante o jogo e muitos cruzamentos, né? Entraram alguns, né? O jogador Castro, né? Leonardo Castro, né? Uma presença de área muito forte, né? Incomodando muito a nossa defesa, meteu bola na trave, e o Flamengo tentando criar, né, algumas situações, a Arrascaeta, né, tentando fazer esse Flamengo jogar, mas muito bem marcado em muitos momentos ali, o Grimaldo, né, e o Vasquez tentando ali, de certa forma, alternar essa marcação, né? O Arrascaeta é um jogador que joga muito entre linhas, né? E em muitos momentos também a equipe do Milionários trabalhava num 4-1-4-1, né? Deixando o Leonardo Castro na frente, né? E o Vasquez ou o Grimaldo fazendo esse entre as duas linhas de 4 para tentar neutralizar, né, o jogo do Arrascaeta, em muitos momentos individualizando essa marcação, porque eles sabiam, né, que dali dos pés do Arrascaeta sairiam as melhores jogadas, né? Bruno Henrique e Cebolinha com muitas dificuldades,
né, para fazer esse jogo fluir pelos lados, né? Até essa equipe colombiana, nos jogos que eu vi do Campeonato Colombiano, as equipes que enfrentaram o Milionários tiveram muita facilidade dos extremos, né, que trabalhavam de fora para dentro, e Cebolinha e o próprio Bruno Henrique não conseguiram articular, né? O Pedro, né, tentando segurar, saindo um pouco da área, mas um Flamengo com muita dificuldade. Varela ficando um pouco mais, o Vinha tendo muito trabalho, né, com o Catanho, e aí o Igor Jesus destoou um pouco, né? O Igor Jesus, que entrou na vaga do De La Cruz, não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu auxiliar na construção, muito espaço, o próprio Pulgar também, né, um pouco de dificuldade. O Flamengo, como um todo, na primeira etapa, teve muita dificuldade, né, para achar ali os lances, né, achar principalmente uma oportunidade, né, para fazer o gol, né? E aí veio o segundo tempo, um Flamengo muito mais, vamos dizer assim, adaptado, né? Um Flamengo muito mais ligado, muito mais atento, muito mais esperto, né? Até entendendo também que tinha que compactar mais, né? O próprio Tite pedindo isso, né? Um pouco mais de pressão, né? Mas para mim fica muito claro, né, galera? A questão da altitude impactou diretamente no comportamento do Flamengo. Essa é a minha opinião, essa é a percepção que eu tive. E aí, num lance onde o Flamengo tenta pressionar, onde o Flamengo tenta subir as linhas, o Pulgar tenta um chute, né, um bate-rebate, sobra no Arrascaeta, aí entra a qualidade do Uruguai, né, que sairia na cara do gol, e aí acaba sofrendo o pênalti, né, acaba sofrendo ali a penalidade, e aí o Pedro vai e converte um pênalti de segurança, né, no meio do gol, no alto, indefensável para o goleiro Castro, que pula do lado direito, né, e aí o jogo, né, aparentemente para o Flamengo, uma equipe do Milionários, né, que tinha principalmente os lados, né, como a sua maior arma, acelerar e fazer esse cruzamento, o Flamengo começa a entender o jogo. O próprio Tite pedindo um pouco mais de pressão, os nossos laterais, o Varela um pouco menos em relação ao Vinha, mas o Vinha especificamente dava muito espaço para esses cruzamentos entrarem. Seja o Catanho, né, seja o Alfonso, que estava jogando ali pelo lado direito, dando muita liberdade. Quando você tem equipes que gostam de cruzar bastante essas bolas, você tem que tirar ao máximo esse cruzamento, né? E quando esse cruzamento entrar, não entrar com tanta precisão, não entrar de forma exata, né? Enfim, e o Flamengo acabou, de certa forma, no segundo tempo, ajustando um pouco mais. Eu acho que até poderia muito mais, tentar neutralizar muito, né, dos cruzamentos que entraram, continuaram a entrar na segunda etapa, mas houve um entendimento dos próprios jogadores, acredito também do próprio Tite, em tirar um pouco mais, pressionar esse cruzamento para que não entrasse com tanta liberdade, né? E aí o Flamengo, com 1-0, começou a trabalhar um pouco mais essa bola de forma inteligente, até porque tem, né, essa altitude. E aí, no pênalti, o time do Milionários acaba ficando com -1, né? E aí prejudica demais uma equipe que já não tinha uma construção por dentro, né, perde um jogador e aí se complica, né? O jogo estava muito encaminhado para o Flamengo até fazer um 2-0 se aumentasse a rotação, se aumentasse a pressão, mas entendi, até por conta, volto a falar da questão da altitude nesse jogo. E nós não podemos, né, deixar de analisar também a altitude, até porque comparar o Flamengo antes desse confronto, intensidade, compactação, rotação alta, e comparar o Flamengo do jogo de ontem, mais lento, mais previsível, com espaços de não aproveitando, né, no meu entendimento, tem o fator altitude que acabou impactando nesse jogo do Flamengo, no desempenho, na performance coletiva, né? Individualmente não vou nem falar, porque essa questão da altitude interfere, né, em um jogador, em outro mais ou menos, em outro não, né? Enfim, e aí é muito particular essa questão, né, falando individualmente de cada atleta, né? E aí o jogo estava, né, até de certa forma controlado, vamos se dizer assim, e aí palmas para o treinador da equipe do Milionários, né, que coloca o Rivaldo, né, e o Ruiz, né? Esses dois jogadores participaram, né, do gol. O Rivaldo fazendo uma jogada pelo lado direito, e aí eu acredito a qualidade, né, do Rivaldo, achou o espaço, né, e aí realmente driblou, conseguiu cruzar, e o Ruiz jogando do lado contrário, né, principalmente dentro do entendimento do treinador colombiano de dar um refresco, de dar gás novo pelos lados, aonde realmente se desenrolou todo o jogo da equipe do Milionários, e aí o Rivaldo pelo lado direito faz a jogada, cruza para o Ruiz, né, entrando dentro da área, pesando dentro da área, acaba fazendo o gol de empate, né? Um empate
que por todas as circunstâncias, né, sai com um gostinho de derrota, vamos dizer assim. Mas eu acho que o empate, né, olhando para a tabela, foi importante, né, olhando também o fator altitude, foi importante. O Flamengo agora enfrenta, né, o Palestino dentro de casa, aí tem que somar pontos, né? Vamos imaginar se o Flamengo vencer o próprio Milionários aqui, o Palestino e o Bolívar aqui, o Flamengo faz 10 pontos, né, e matematicamente, dependendo dos embates no grupo, o Flamengo se classifica. Mas acredito que o Flamengo projete o Tite, né, e os jogadores e a direção do Flamengo projeta esse primeiro no geral, ou do mínimo aí segundo no geral, para quem sabe, dependendo do chaveamento nas oitavas, ter o Maracanã até a semifinal, sendo o jogo da volta sempre aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? Agradecer demais o carinho de todos vocês. Pedir para você deixar o like, se inscrever, compartilhar os seus canais, né, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, é muito importante para o nosso crescimento. E se inscreva, né? Vamos partindo aí para 100 mil inscritos, aguardando muito e contando demais com a força de todos vocês. Eu volto no próximo jogo do Flamengo, trazendo muito mais análises táticas desse nosso Flamengo. Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo, galera.